Deus tá triste com tanta inteligência artificial e não é de hoje não, viu? Tudo começou lá nos anos 50. Naquela época, as máquinas funcionavam basicamente como calculadoras. Mas isso começou a mudar quando o matemático britânico Alan Turing apresentou uma visão diferente. Para ele, as máquinas poderiam expandir suas funções, assim como nós, através de redes neurais. Ele criou o teste de Turing, também chamado de jogo da imitação, que analisava se as máquinas podiam pensar como seres humanos. Basicamente, o teste media a capacidade da máquina de imitar uma conversa ou um comportamento humano de forma tão convincente que a gente não conseguiria distinguir se a gente está falando com uma pessoa ou com uma máquina. E agora pensa comigo, lá nos anos 50, Alan Turing fez uma pergunta filosófica importante. Afinal, as máquinas podem pensar? E isso foi a base para que a inteligência artificial começasse a ser cogitada. O nascimento oficial da inteligência artificial ocorreu na Conferência de Dartmouth, em 1956, quando o campo de estudo da área foi formalmente criado. O termo inteligência artificial apareceu quando o professor de matemática John McCarthy descreveu seu workshop que reuniu pesquisadores interessados em investigar as chamadas máquinas pensantes. Eles acreditavam que todos os aspectos da inteligência humana poderiam ser simulados por uma máquina. Nessa época, McCarthy conseguiu um grande financiamento do governo dos Estados Unidos, que via a IA como uma vantagem estratégica na Guerra Fria. Se hoje nós conversamos de boa sobre os nossos dramas da vida adulta no ChatGPT, tudo se deve a um programa chamado Elisa, o primeiro chatbot. It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weizenbaum discovered when he created Eliza. Ele, ou seria ela, foi desenvolvido por Joseph Weizenbaum em 1966. Elisa funcionava como um terapeuta. Ele recebia o que a pessoa digitava e respondia com frases prontas, reformulando o que a pessoa tinha dito, transformando isso em pergunta. Esse é um método da psicologia conhecido como rogeriano. O programa causou um impacto tão grande que, apesar do Weizenbaum falar que aquilo era só superficial, ou seja, só repetia o que o usuário dizia de outra forma, muitas pessoas acabavam acreditando que estavam sim conversando com um ser humano. E sobre o debates éticos sobre a relação entre humanos e IA, e deu origem ao chamado efeito Elisa, quando usuários atribuem inteligência ou emoções reais a um programa. Isso te lembra alguma coisa? Com essa evolução você deve pensar, agora sim os Estados Unidos investiram nas pesquisas. Não, resposta errada. Dos anos 70 aos anos 80, o campo da inteligência artificial sofreu um grande inverno. Muitos gastos, poucos resultados e cortes de investimentos. E com cada vez menos recursos, as pesquisas desaceleraram bastante. Mesmo com o inverno, em 1982 veio um avanço importante. O pesquisador John Hopfield, que ganhou o Nobel em 2024, criou uma rede neural que não só imitava ações humanas, mas também conseguia associar, criar e armazenar padrões. Essa estrutura ficou conhecida como RNN, ou redes de Hopfield. Elas imitavam o funcionamento dos neurônios e suas sinapses. Imagina comigo, quando a gente vai aprender algo como um idioma ou um instrumento, algumas conexões ficam mais fortes no nosso cérebro, outras enfraquecem. Esse processo gera memória. As redes de Hopfield fazem o mesmo, recebem informações, aprendem, criam conexões e guardam o que aprenderam para reconhecer os padrões depois. Em 1997, um jogo mudou tudo. A IBM criou o supercomputador Deep Blue. Ele seguia a abordagem top-down da IA, baseada em regras pré-programadas que eram inseridas no computador. Nesse caso, as regras eram do xadrez. O Deep Blue analisava cerca de 200 milhões de posições por segundo. Seu primeiro confronto foi contra o campeão mundial Garry Kasparov, em uma série de 6 partidas. Deep Blue venceu apenas uma, mas houve uma revanche. No grande jogo de 1997, a máquina ganhou a disputa final em apenas 19 movimentos. A vitória marcou o primeiro triunfo de um computador sobre um campeão mundial, sob regras oficiais de torneio, e foi vista como um momento em que a IA atingiu a maturidade. Kasparov ficou tão impressionado que chegou a acreditar que havia um humano operando a máquina. Nos anos 2000, o avanço da IA acelerou graças a um marco importante, a AlexNet. Ela é uma rede neural convolucional que redefiniu o desenvolvimento da IA moderna. Antes disso, as máquinas aprendiam com regras fixas. Por exemplo, para ensinar o que era um gato, os programadores precisavam descrever as suas características. É um animal com orelhas, rabo, bigode. Geoffrey Hinton e seus alunos trouxeram um aprendizado profundo. Assim, ao invés de regras prontas, a AlexNet recebia milhões de fotos de gatos etiquetadas. A rede aprendia sozinha. A AlexNet era formada por camadas que identificavam partes da imagem, bordas, depois texturas, e a partir disso construía um entendimento completo.
Em 2017 surge a arquitetura Transformer, que revolucionou o processamento de texto e deu origem aos modelos de linguagem modernos, como o ChatGPT. Até então, os sistemas usavam redes neurais recorrentes, que liam o texto palavra por palavra, apenas em ordem. Eram lentas e esqueciam o início das frases, o que dificultava escrever textos longos. Os Transformers mudaram tudo porque conseguem analisar todas as palavras de uma frase ao mesmo tempo, entendendo o contexto completo. Isso deixa o texto mais coerente e o processo muito mais rápido. O segredo é o mecanismo de atenção, que identifica quais palavras são mais importantes no entendimento do texto. Mas como isso de fato funciona? Vamos lá. Quando uma frase é enviada, cada palavra é transformada em números, chamados de tokens, e elas são comparadas com outras através de embeddings. As palavras que agora são números vão sendo agrupadas conforme as suas semelhanças. Só que imagina que a máquina faz isso, todo esse processo, com bilhões de dados ao mesmo tempo e em uma velocidade alta. Com esse tipo de arquitetura ficou possível treinar modelos gigantescos com quantidades enormes de texto, como o GPT, que mais tarde deu origem ao ChatGPT. Modelos assim, chamados de Large Language Models, precisam de volumes imensos de dados. O GPT 3.5, o primeiro cérebro do ChatGPT, foi treinado com 45 terabytes de texto, cerca de 10 bilhões de palavras, 8 milhões de documentos. Toda a Wikipédia em inglês, livros e enormes pacotes de páginas da web. Ele ainda passou por um processo chamado InstructGPT, em que humanos avaliaram e ajustaram respostas para melhorar a qualidade do modelo. E agora esse modelo é usado em outras IAs, como a chinesa DeepSeek, que consegue fazer tudo isso de forma ainda mais eficiente. E é por causa de toda essa história que hoje a gente consegue pedir pro ChatGPT jogar tarô pra gente. Mesmo que ele não saiba o que é tarô e mesmo que ele não saiba o que ele tá dizendo, porque são apenas números. Quer dizer, são apenas números ainda.